Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Portal de Luz aqui na Astral TV. Estamos com você todas as quintas-feiras às 19 horas e também aos sábados às 15h30. Eu sou a Nancia Novale. E eu sou o Vinícius Novale. E trazendo semanalmente mensagens, reflexões dos nossos irmãos estelares, tudo pautado por eles que reverberam o amor incondicional e são como se fossem os nossos irmãos mais velhos. Então eles estão aqui para nos apoiar, para nos auxiliar e também auxiliar e muito na elevação da frequência energética do planeta e também da nossa. E falando dos nossos irmãos estelares, deixo aqui também para você o nosso Instagram, então segue lá a gente, @Sistema Comando Estelar. Eu tô no TikTok também, @Nancianovale, então busca pela gente, porque lá nós colocamos também mensagens canalizadas, as psicografias que nós fazemos e também trazemos ainda mais conhecimento vindo diretamente das estrelas dos Pleiadianos. E Vinícius, o que temos para hoje no nosso Portal de Luz? Muito bem. Além de muita luz, você esse ser iluminado. Nós, né? Hoje vamos falar sobre ser um buscador. E você aí de casa, é um buscador? Quer se tornar um buscador? Quer aprimorar o seu caminho como um buscador? É sobre isso que vamos falar hoje, Nancy. Então, o que é ser um buscador, hein? Eu sempre pensei sobre isso, quando a gente começa a estudar a espiritualidade, se aprofundar nisso, seja um buscador, temos que ser um buscador. Até no tarô tem o arcano do eremita, que fala muito dessa busca, e também o hierofante. E talvez seja algo, para simplificar o que eu coloco na mente, é ser curioso. Isso também passa pela nossa curiosidade, uma curiosidade sadia e séria, né? Não aquela curiosidade que a gente quer saber ali, groselha. Não, curiosidade séria sobre o todo, né? Não se contentar, talvez uma pessoa questionadora. E ser um buscador é ser questionador, não se contentar com tudo que dizem pra gente, aceitar que tudo é real, sabe, sem questionar. A gente precisa questionar, né? Você questiona bastante, inclusive. Sim. Temos que questionar, né? Porque quando a gente questiona, a gente elabora as nossas questões. E aí a gente consegue ter uma visão mais ampla, mais clara sobre a realidade. Existem sempre muito mais além daquilo que os nossos olhos podem ver. Então, quando a gente tem essa mentalidade de um buscador, de olhar adiante, de pensar um pouco, às vezes, fora da caixa, a gente vai conseguir transcender essa ideia de limitação. Ser um buscador é buscar lá fora o todo, enxergar as muitas possibilidades que existem. Não se restringir. O buscador, ele está sempre se aprimorando, sempre buscando um caminho de luz, dia após dia, um passo de cada vez, mas sempre olhando, buscando a verdade, essa sabedoria interior que está dentro de nós, né? Um buscador genuíno, ele olha para dentro, ele entende lá fora o que acontece, sim, ele consegue enxergar a realidade, se conectar com ela, com toda certeza, mas a gente conseguir olhar para fora, usando a nossa sabedoria interior, acho que dá uma ótima conexão. Então, um buscador... Um buscador espiritual, né? Porque a gente também está falando de buscador, mas assim, só trazendo um buscador espiritual nesse sentido, né? Sim, sempre espiritual, que é o nosso caminho de luz aqui, que é a espiritualidade. Então, se colocar como um buscador é olhar para dentro, é reconhecer o valor que tem, trabalhar as suas qualidades, potencializar as suas qualidades, colocar em prática aquilo que temos de melhor aqui nesta terra e, ao mesmo tempo, sempre vendo também aquilo que precisamos melhorar, as nossas dificuldades, as nossas limitações, aceitando-as, reconhecendo-as. Olhar para elas, ter coragem de olhar, a primeira coisa, porque a gente às vezes não tem nem coragem de olhar para os nossos desafios, né? E a gente precisa de coragem, porque tá tudo bem, todos nós temos as nossas
questões, os nossos erros, e a gente diria que talvez nem aprende com o erro, a gente aprende acertando, não repetindo, né, aquele erro. E a gente tem limitações, sim, somos seres ilimitados espiritualmente, mas quando a gente está aqui encarnados, nós temos muitas limitações e a gente precisa ter coragem para olhar para elas, né? Exato, e só conseguimos transcendê-las se a gente olhar, reconhecer e se dedicar nesse trabalho de evolução. Então, ao longo da minha vida, eu reconheci muitas limitações e eu consegui, com muita dedicação, superar algumas delas, muitas delas, né? Sempre tem algo a se trabalhar e eu estou sempre olhando para ser uma pessoa melhor. Quando a gente está junto, né, com outras pessoas no nosso dia a dia, essas pessoas podem nos auxiliar, né, fazendo elogios daquilo que temos de bom. Claro, é sempre muito bom ganhar elogio, obviamente, mas quando essa pessoa também aponta, faz uma crítica sadia, uma crítica no sentido de ajudar, elas nos ajudam a enxergar, que às vezes a gente não consegue perceber tudo, né? Às vezes a gente fala num tom errado, às vezes a gente usa uma expressão não adequada. Quando a gente tem alguém do nosso lado para também falar, olha, presta atenção nisso, se a gente tem essa humildade de ouvir e entender, claro que é uma crítica positiva, que visa a nossa evolução, a gente olhar com isso com amor e para poder conseguir fazer essa mudança necessária dentro de nós. Isso é ser um buscador, Sim. é evoluir a si mesmo. Né? E não a crítica pela crítica também, né? Sim. Nós estamos aqui também dando essa crítica, esse papel do mestre e do aprendiz, né? Tal qual o arcano do tarô do Hierofante, nós, ou Papa, né? Vai depender aí do tarô, mas a gente está sempre aprendendo e também ensinando, porque nós temos uma bagagem nessa vida, nessa existência, e também temos uma bagagem nas nossas encarnações anteriores. Então é necessário que a gente se coloque nesse papel de mestre e de aprendiz. Então, em alguns momentos eu sou sua mestra e você está aprendendo comigo. Em outros momentos eu sou a aprendiz e você é o meu mestre. E isso é o equilíbrio saudável das relações, quando a gente consegue perceber isso de forma muito humilde e se colocar dessa forma, né? Quando a gente é humilde, realmente a gente se coloca nesse papel de seres, de pessoas em que a gente está aprendendo em diversos momentos, porque isso aqui é uma grande escola, um grande aprendizado, mas nós também podemos sim ensinar e nós também somos mestres, e isso é maravilhoso, a gente alternar isso e saber o momento de alternar, isso faz parte da jornada de buscador. Em vários momentos seguir o que um mestre vai nos ensinar, e o mestre pode ser o nosso professor, são os nossos pais, as pessoas que convivem com a gente, às vezes uma pessoa desconhecida, às vezes a gente do nada tá ao lado de alguém e essa pessoa fala algo que, uau, ela me ensinou com uma fala ou com algum gesto. Ou às vezes ensina o amor incondicional, né? Tem essa história muito boa, quando às vezes do nada uma pessoa desconhecida fala, né? Eu lembrei aqui, lembra no meu aniversário, quando eu tava na praia, e eu ganhei aquele presente? Eu tava no meu aniversário e eu tinha dia de folga e fui à praia, né? Então era um dia de semana, eu falei, nossa, que privilégio poder num dia de semana sentar na praia. E eu fiquei sentadinha, tava lá sozinha, lendo, e aí passou uma senhora e ela tava tirando umas fotos, tirando selfie, né? E ela me viu sozinha e ela falou, tira uma foto minha e tal. Falei, claro, eu tirei várias fotos dela, fiz tipo um book assim na praia dela. E super feliz, ela tava super animada. Aquilo já tava me ensinando dela super descontraída, sozinha e feliz na praia. E aí ela puxou um assunto comigo, mas você tá aqui sozinha e tudo. Eu falei, aqui é meu dia de folga. Estava sozinha porque Vinícius estava trabalhando, né? Nós estaríamos juntinhos. E aí ela falou, que legal, sua folga. Eu falei, que é meu aniversário. Gente, aí ela, que legal, parabéns, me deu um abraço. Não, mas você precisa de um presente, eu vou te dar um presente, pera. Ela tirou a saia que ela tava usando e me deu. Ela tava usando uma sainha de praia. Falou, toma, eu acho que vai servir em você, toma, fica de presente. Eu mesma que fiz, vou te dar um presente que eu mesma fiz.
Eu fiquei Que lindo. em choque, passada. E ela me deu, e aí eu voltei pra casa, lembra? Eu voltei com a saia assim, eu falei, gente, eu fui só à praia, e aí eu voltei com um presente de uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca mais a vi. Então, o que eu aprendi com ela? Eu aprendi um ato extremo de generosidade, né? Uma pessoa amorosa e foi muito genuína, ela foi automática, ela não vou te dar um presente. E eu tenho até a saia, tá guardada, inclusive. E porque isso me lembra. Então, ela foi uma mestra para mim. Eu não a conheço, talvez eu nunca mais a veja, mas ela me ensinou. Então, eu entrei nesse papel de aprendiz, porque eu aprendi com ela, esse ato humilde de generosidade, né? A vida nos ensina muito, né, Nancy? Todos os dias, se a gente se permite observar a nossa realidade, a gente sempre tem algo para extrair de um dia. Isso é tão bonito. A vida é uma grande escola. Sim. Para quem se coloca nesse olhar, nessa condição de estou aqui para aprender também, a gente vai tirar grandes lições, extrair coisas muito boas aqui da vida. E eu acho que um buscador tem que ter esse quê de humildade, porque a gente só aprende quando a gente está com os nossos ouvidos atentos, quando a gente se coloca nessa condição que você falou bem, de ser um aprendiz. E assim, a escola da vida está aí, disponível para todo mundo, e a gente pode aprender muito com as nossas irmãs, com os nossos irmãos que estão ao nosso redor, e ao mesmo tempo a gente pode sistematizar alguns conhecimentos também. Então o buscador, ele procura um ambiente de aprendizado. Então existem hoje centenas de cursos dentro dessa área espiritualista, né, que a gente pode aprender, se desenvolver, né? Existem as técnicas terapêuticas que a gente aprende e se conhece ao mesmo tempo, então a gente pode aprender. Nós ensinamos, inclusive, várias delas, tá? Fica aqui também é verdade. A dica. Mãos estelares, Sim. por exemplo, né? Quando a gente aprende mãos estelares, a gente impõe as mãos sobre a gente colhe esses benefícios de vivenciar essa experiência prática dessa imposição de mãos pleiadianas, que não é à toa, né? Tem um significado, tem um sentido. Então, quando a gente se coloca no papel de buscador, a gente vai aprender, ser um humilde aprendiz e se beneficiar desse aprendizado, né? Porque esse aprendizado ele não pode ficar apenas na teoria. Isso, né? eu ia falar isso. Ele tem que ir justamente para a prática. A gente pode aprender muito e a gente aprende, a gente se coloca, né? Então, eu vou fazer infinitos cursos, ler vários livros, mas vira o túmulo do saber se você não praticar. Então, também de nada adianta ter uma estante cheia de livros ou ter vários diplomas na parede se você não pratica efetivamente isso. Então, o buscador espiritual, a gente aprende e pratica. Por exemplo, tudo que a gente já aprendeu com os pleiadianos, tudo a gente já aplicou, que a gente vai aprendendo o tempo todo e vai praticando para sentir, inclusive para poder trazer para vocês. Então, quando eu falo do mantra Om Hariom, que é o mantra da compaixão, eu já fiz várias vezes o Japamala com esse mantra e senti na prática. E não é sobre, eu senti algo, eu vi algo, não é sobre isso, mas é sobre praticar e você ter a sua experiência profissional. Profissional ótima, a sua experiência pessoal. E até lembrando do Alexandre Garzeri, que é um grande mestre nosso de tarô, e uma vez ele trouxe assim, dentro de qualquer prática espiritual, acho que você lembra, você vai ter uma vivência. Então a gente pode fazer, por exemplo, a mesma meditação guiada, que vai te levar para uma experiência transcendental, e eu ter uma experiência e você ter uma experiência completamente diferente. Então vai muito de cada um. Então também não dá para pautar que você vai ver uma bola azul com um dourado. Você pode ver uma bola colorida. Isso não diminui ou aumenta, ou você pode não ver nada, mas você sentir. Então é sobre praticar o que você aprende, né? E também não invalidar as suas sensações, as suas percepções, o que você está experienciando naquele momento. É verdade. E com esta reflexão, a gente convida você a segurar aí só um minutinho, temos um recado importante e voltamos já já com o Portal de Luz. Você quer se conectar com seres multidimensionais, os nossos irmãos estelares, os pleiadianos?
Eles são seres amorosos que vibram o amor incondicional e nos conectam com a nossa essência e permitem a nossa expansão de consciência. E eu tive a honra de psicografar o livro Lucy em uma Jornada Estelar, que está aqui. Então esse livro traz a história da Lucy, que é uma buscadora que está vivendo a sua vida espiritual e reconecta-se com esses seres estelares e ela compreende onde ela está, onde ela já esteve e para onde ela vai. Então é um livro muito bonito que conta de forma muito simples essa trajetória de uma menina comum que se conecta com os pleiadianos, esses seres multidimensionais que vibram o amor incondicional e são aqui a representação dos nossos irmãos mais velhos. Então, se você quer se conectar com essa história tão bonita, entre em contato comigo no @Sistema Comando Estelar ou no @NanciaNoVale, que eu envio para você esse livro e você vai mergulhar ainda mais na conexão com os pleiadianos. Estamos de volta com o programa Portal de Luz aqui na Astral TV. Lembrando que estamos aqui na sua telinha todas as quintas-feiras às 19 horas e também aos sábados às 15h30. A gente fica muito feliz quando você manda mensagem pra gente. Então, entra no @Sistema Comando Estelar e fala, traz as suas impressões, o que você acha do programa, o que você achou dessa reflexão que fizemos até aqui. Então, compartilha com a gente as suas impressões dessas mensagens pleiadianas que a gente amorosamente vem trazer aqui para você, certo, Nancy? É isso aí, até porque se você está aqui com a gente, eu tenho certeza que você é um buscador, é uma buscadora, né? Você já está aqui na Astral TV, então você já está buscando essa expansão de consciência, né? É verdade. Aqui na Astral TV que temos diversos conteúdos ligados a essa área espiritual que nos ajudam, né, a ser um buscador cada vez melhor. E a gente, né, voltando ao que estávamos falando, essa necessidade do aprofundamento, né, do estudar e, claro, além do estudar e praticar principalmente, senão isso fica inerte, mas os estudos profundos também, porque hoje, e a gente fala muito disso, tudo é rápido, tudo é 40 segundos, é 1 minuto e meio, a gente não tem mais paciência para consumir nada, a gente fica no celular assim, passando tudo, e eu sinto que tá perdendo até esse instinto dos estudos profundos, porque muitas coisas a gente não vai aprender de um dia para o outro, existem sim cursos que as coisas são práticas, são mais rápidas, e tá tudo bem, isso é ótimo, até porque os pleiadianos falam que a gente que complica muitas coisas, que o ideal é que as coisas sejam mais ágeis e mais práticas, sim, mas não raso. Então, o ser prático e fácil não significa que seja raso, então precisa ser profundo. E eu acho que a gente tem perdido isso e é importante, o buscador vai atrás do profundo, lá nas profundezas. Você, como bom escorpiano, sabe disso, né? Gosto muito de me dedicar. Quando eu me coloco para Sim. fazer alguma coisa, é com dedicação. Você falou sobre profundidade e facilidade, né? A mesa estelar que você canalizou é um pouco disso, né? Ela tem uma simplicidade na operação, né? Qualquer pessoa pode aprender a manusear com um pêndulo ali, mas mais do que isso, quando você passa por um atendimento de mesa estelar, você consegue trabalhar de forma profunda. A gente trabalha com cristal, trabalha com cores, com ativações, com neutralizações e trabalha as nossas 4 principais áreas, né? Espiritual, mental, emocional e material. É isso? Acertei, Isso né? aí, acertou, me pegou no pulo, material. Então, é uma mesa que é simples de trabalhar, mas existe uma profundidade tão grande, né? Mesmo eu posso falar das cartas do caminho sagrado, né? Sim. Desse baralho xamânico belíssimo, que existe uma sabedoria tão profunda em cada arcano, em cada carta que está ali contemplada. Isso vale também para os próprios arcanos do tarô. A gente tem os 22 arcanos maiores, cada um com uma simbologia linda e profunda, e que às vezes a gente tem um conselho muito prático com o tarô, mas ele alcança uma profundidade muito grande. Então, quando a gente para, né, para se conectar com o que há de bom e sagrado, a gente vai
entrar numa camada mais profunda do nosso ser, né? O tarô acessa coisas maravilhosas, né? Que às vezes não consegue alcançar, não consegue ter essa clareza, mas existe uma profundidade muito grande, né? Não é uma resposta rasa, é sempre com profundidade, é assim que a gente trabalha. E acho que a beleza das artes terapêuticas, né? A beleza desse caminho espiritual que, por um lado, tem uma simplicidade, também tem essa profundidade. Para a gente alcançar essa profundidade, a gente precisa se dedicar, né? Por mais que seja simples, a gente só alcança a profundidade quando a gente se coloca para isso. E o quão importante é a gente dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa vida para alcançar profundidade e falar com propriedade, né? Vivenciando aquilo tudo na prática. É porque quando você fala de profundidade, disciplina, me remete à devoção. Porque um buscador, ele é um devoto. Então, não necessariamente um devoto de algo, de uma deidade, de cada um dentro da sua própria religião, das suas crenças, o Deus do seu coração, mas ele é devoto dessa busca incessante, porque não termina nunca, né, o buscador. Não há, a gente já buscou tanto, a gente já encontrou várias respostas, mas existem infinitas. Inclusive os irmãos estelares, eles falam para nós que nós não sabemos nem 3% do que existe de fato, né, entre o céu e a terra, entre as dimensões, e nós, eu digo todos nós, não só nós, né, Vinícius e eu, mas de forma geral, todas as informações que existem difundidas. Então, é muito mais extenso que isso. E um buscador, ele é um devoto. E por que ele é um devoto? Porque exige compromisso, exige disciplina. Então, uma vez que eu me dedico a expandir minha consciência, existe a disciplina de eu fazer isso com regularidade, de eu estudar, que eu vou me aprofundar e eu vou praticar tudo isso. E encaixar tudo isso na nossa rotina, no nosso dia a dia efetivamente, é complexo. Porque cada um tem uma rotina, tem uma vida, tem os seus dependentes e é desafiador. Mas a gente tem que lembrar que somos seres espirituais vivendo na Terra, então a gente precisa sim encaixar. Então essa mensagem que a gente trouxe sobre ser um buscador, e como falamos, se você está aqui, você é sim um buscador, então olhe para isso com disciplina, com devoção e de forma realista. Então, por exemplo, eu consigo me dedicar uma vez por semana a um estudo profundo. Ótimo, olha que maravilha! Então você vai estudar, vai se aprofundar em algum ensinamento 4 vezes no mês. Isso já é maravilhoso, do que nenhuma vez. Aí eu consigo uma vez quinzenal, eu consigo 2 vezes na semana, o que tiver dentro da sua realidade. E uma porta depois vai abrindo a outra, porque é muito comum. A gente começa a estudar uma coisa, outra porta se abre, as chaves vão virando e a gente também vai recebendo conhecimentos da espiritualidade. Então a gente também, quando expande a nossa consciência, por que a gente fala tanto dessa expansão de consciência? Porque uma vez que a gente começa a entrar na expansão de consciência, muitos ensinamentos vão chegando para nós de forma energética e a gente vai assimilando como se fosse fazendo um download e assimilando novos conhecimentos que até então a gente desconhecia, né? E de alguma maneira, né, Nancy, a gente acaba acessando o que já estava ali no nosso espírito, sim, né? Porque a gente, muito provavelmente, não estamos na nossa primeira encarnação. Sim. Então, existe um histórico, nós temos... vivemos muitas experiências em outras vidas e quando a gente se conecta com o nosso ser essencial, com o nosso ser espiritual, de alguma maneira a gente pode acessar alguns caminhos que vivemos. E imagine tantos aprendizados que tivemos ao longo de muitas existências, se tivemos várias, né? Então, quando a gente trabalha essa espiritualidade, a gente acessa esse conhecimento que está dentro de nós, talvez de outras vidas, uau, né? A gente expande, eleva-se e consegue viver melhor aqui, né? Nesta Terra. Quando a gente acumula conhecimento e a gente pratica e traz para a realidade,
a gente consegue ter uma vida muito mais saudável. E é assim, qual que é o objetivo do buscador, né? Porque a gente está falando aqui de ser esse buscador espiritual. Qual que é esse objetivo de ser um buscador? Elevar-se espiritualmente, avançar na jornada evolutiva. Nós estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir, para crescer. Então, quando a gente se coloca como um buscador, a gente expande a nossa consciência, a gente enxerga a realidade de uma outra forma. Tira o véu, né? A gente tira o véu que tapa os nossos olhos e consegue enxergar de forma muito mais límpida tudo, né? Isso, e aí a gente consegue avançar na nossa caminhada individual de crescimento. E quando a gente avança na nossa jornada como um buscador, a gente também está contribuindo para o benefício de todos os seres vivos. Porque esse benefício se reverbera. Quando a gente é mais amoroso, desenvolve o amor, aprofunda o amor e consegue estender para todos os seres vivos, incluindo os animais, as plantas, sim, a gente está gerando um benefício magnífico, né, para o todo. Então, passa por uma jornada evolutiva individual, mas também coletiva. E os nossos irmãos estelares, eles estão aqui para nos apoiar nessa busca, né? Nós somos constantemente apoiados por eles. Então, quando a gente fala de estreitar a relação com os irmãos estelares, de fazer o mantra Kyoshue, o mantra Om Harion, de buscar esse relacionamento, porque eles estão aqui também para nos dar esse suporte de sermos um buscador. E eles nos apoiam e nos auxiliam e nos intuem. A gente, né, consegue ter esse despertar, essa expansão de consciência com esses seres multidimensionais que estão aqui para nos amparar, tal qual um irmão mais velho, pessoas amadas ao nosso redor. E trazendo aqui uma possibilidade de ser esse buscador, sobre tudo que falamos, é ter essa humildade de ser um aprendiz, compreender que nós não sabemos tudo e que mesmo que a gente tenha feito infinitos cursos, que a gente tenha tido diversas experiências espirituais, nós ainda estamos em constante evolução. Então, trazer essa humildade, principalmente quando a gente se coloca frente a frente a um mestre, a um professor que é o nosso mestre naquele momento, mesmo que às vezes a gente até saiba, às vezes alguma coisa para além do que ele está nos ensinando, mas a gente pratica a nossa humildade, porque nós estamos diante de alguém que está nos apoiando e nos ensinando, né? É verdade, Nancy, muito bem colocado. E quando a gente se coloca como um buscador também, acho que é importante salientar, a gente consegue acessar outros conhecimentos que talvez não chegaria a nós se a gente não se movimentasse, né? Sim. Então, hoje, olhando para essa beleza que há no Oriente, por exemplo, mesmo estando aqui no Ocidente, sim, a gente consegue acessar uma sabedoria, uns conhecimentos tão abençoados que fazem tanto sentido para a gente, mesmo estando numa cultura diferente, estando numa outra realidade. Mas o que a gente aprende, por exemplo, com os orientais, né? Nossa, sensacional, incrível. E a gente só consegue, às vezes, acessar isso se a gente se permite. Por exemplo, algo muito palpável, a acupuntura, né? É uma sabedoria que vem da China, da medicina tradicional chinesa, que é tão linda, tão abençoada. Ancestral, né? Ancestral, que vem dos conhecimentos da observação da natureza, de entender como a realidade se desenvolve. E aí a gente consegue entender que todo o trabalho da medicina tradicional chinesa passa por essa conexão com a natureza e os benefícios que ela pode trazer para a gente aqui, uau, né? A gente consegue... isso é só um exemplo, dentre tantos outros, né? O Tai Chi Chuan, o Qigong, o Yoga, enfim, né? Toda essa cultura oriental que é tão viva e tão pulsante lá, que a gente pode trazer para cá, só acontece se a gente se colocar como um buscador. Se a gente se permitir
né? Então, o nosso convite hoje para você é que você que já é uma buscadora, já é um buscador, que você se permita cada vez mais e que você se questione e também seja um questionador de forma muito respeitosa, mas que você questione o meio em que você vive, que você questione, porque nem sempre as coisas precisam ser como são. Existe sim uma ordem em tudo que acontece, e muitas vezes nós temos que passar por alguns processos e as coisas sim são como são. Entretanto, nós precisamos questionar, porque a gente precisa tirar o véu que está sobre os nossos olhos para que a gente pense com a nossa própria mente, com uma mente saudável que medita e que a gente possa olhar de forma ampla, expandindo os nossos horizontes. Então, o buscador, ele questiona, ele respeita, ele aprende e ele também ensina. Então, se coloque nesses papéis e você vai perceber o quanto tudo ao seu redor vai se transformar e quantas vezes você vai olhar para trás e falar: nossa, como hoje eu sou uma pessoa diferente. E não digo diferente de melhor para pior, como eu evoluí, como eu me transformei, porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra, a nossa autotransformação. Uma vez que nós nos autotransformamos e expandimos nossa consciência, reverberamos o amor incondicional, nós somos uma pessoa melhor para nós e também para todos os seres. Esse é o nosso convite de hoje para você. Seja assim uma buscadora, um buscador espiritual. É isso. Então você que está em casa, buscador e buscador, nos vemos na próxima semana aqui no programa Portal de Luz às 19 horas ou aos sábados às 15h30. Tchau, até lá. Tchau, tchau.